Quer saber de verdade como que você, coordenador ou diretor escolar, pode realmente ajudar o professor de forma eficiente no dia a dia, no contexto, seja online, seja híbrido ou presencial? Eu vou explicar nesse vídeo 3 formas simples, claras e bem estruturadas para que você realmente possa dar o suporte para o professor, para que ele possa dar o seu melhor na sala de aula para os alunos. Seja muito bem-vindo nesse vídeo, se você está assistindo no replay, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está assistindo ao vivo nosso programa na sala de aula com o professor, onde a gente constrói pontes que ligam o coração do coordenador ao coração do professor, destruindo muros invisíveis nesses relacionamentos, neste relacionamento tão importante entre os pilares da educação. E o tema de hoje é como o coordenador pode ajudar o professor de forma eficiente, 3 formas eficazes no dia a dia, de forma prática e muito real, para que vocês possam aí ajudar a equipe de vocês. Bem-vindo todos que estão aqui, muito obrigado pela presença nesse bate-papo rápido, intenso e profundo. Bom, vamos começar da seguinte ideia. O professor muitas vezes se comporta como aluno, sim ou não? E aí, coordenadores aqui presentes comigo nesse vídeo, ao vivo ou no gravado, coloca aí. Os nossos professores, eles se comportam muitas vezes como alunos numa sala de aula. E aí, quando eu falo dos alunos em sala de aula, é da seguinte forma. Alguém está com dificuldade? Aí o professor explica o conteúdo, ele explica aquela matéria e ele pergunta para os alunos assim, ó. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está com dificuldade? E os alunos respondem no coral: não, todo mundo entendeu. E aí, quando você passa um projeto, uma ideia para os professores, você pergunta assim no final da reunião: todos compreenderam? Alguém tem alguma dúvida ou dificuldade? Alguém responde? Ou eles fazem como numa sala de aula? Tá tudo bem. E aí você vira as costas e as coisas acontecem, as conversas, dúvidas, inseguranças. E aí você já sabe. É o seguinte, nós temos que ter esse olhar e compreender que os professores, muitas vezes e nem sempre, quase nunca, olha só, que os professores nem sempre, quase nunca, eles vão falar para vocês assim: você pode me ajudar? Você tem como ver isso para mim? Olha, eu estou com dúvida, eu não sei fazer. Provavelmente os professores, por um mecanismo até de defesa, não é? Ah, exatamente, né? Vocês colocaram aqui, sim, né? Não é verdade? Se tornam, só um minutinho, se tornam alunos, é isso mesmo. E aí, o que acontece? Ele, no mecanismo de defesa, ele fala assim, tá tudo bem, entendi tudo. Só que, na verdade, muitas vezes ele não só não entendeu, como está com vergonha de perguntar frente aos outros, com dificuldade, não quer apresentar que não sabe fazer. Isso é muito comum, principalmente agora, com o uso da tecnologia, não é? E aí, como é que então o coordenador ele faz para ajudar? Então, a gente tem que partir do primeiro princípio, que nem sempre, quase nunca, raramente, o seu professor ele vai te pedir ajuda. Ele vai trazer um mecanismo de defesa. Ah, esse projeto não presta, essa ideia é muito ruim, usar isso na aula não vai funcionar. Ele vai trazer como formas de recusar, de resistência, quando lá, na verdade, provavelmente, tem indícios de que ele não saiba fazer, que ele esteja com medo do novo, que ele tem algum tipo de dificuldade, que a demanda de serviço está muito grande e ele não está tendo gestão das ações, que quem é da Midas sabe que a gente não fala aqui gestão de tempo, né? É gestão das ações, porque o tempo ninguém controla, a gente controla as nossas ações. E esse profissional, ele não vai trazer para você de forma clara, porque às vezes nem ele tem a consciência de que ele não tem aquele conhecimento ou que ele precisa desenvolver aquela competência, aquela habilidade. Faz sentido para vocês isso? Às vezes o próprio profissional ele não tem o nível de consciência que precisa pedir ajuda. Mas Marcélia, se o meu profissional não tem consciência de pedir ajuda, por que é que eu tenho que ajudar? Por que é que eu vou ajudar quem não quer ser ajudado? Primeiro, que nós, enquanto líderes, temos que tirar essa crença limitante de que o professor ele não quer ajuda, de que professor não quer saber de estudar, professor é acomodado. Vamos parar de generalizar e colocar todos num único balaio, uma única panela. Vamos parar de generalizar. É a primeira crença. E a partir do momento que eu tiro essa crença, eu vou falar o seguinte para vocês.
Eu faço pelo que eu acredito e não pelo que eles merecem. Quem acompanha a gente aqui há algum tempo já ouviu dizer essa frase para vocês em outras circunstâncias. É uma frase do filme da Mulher Maravilha. Em dado momento lá, o vilão, enfim, olha para a humanidade e fala para ela assim: mas você vai fazer por eles? Olha o que eles estão fazendo, é bomba, é matando uns aos outros. Aí ela responde o seguinte: eu faço pelo que eu acredito e não pelos que eles merecem. E quando você é líder, lidera com sutileza, é um líder ouro, você leva em consideração que você faz pelo que acredita. Então, muitas vezes, não, Marcela, mas aquela professora, ela não merece a minha ajuda. Quem somos nós para julgar quem merece ou deixa de merecer? A nossa parte é nos colocar à disposição, é ajudar, é encontrar soluções para os problemas reais. Essa é a primeira ideia, tá? E aí, 3 formas, então, eficientes de ajudar o profissional, levando em consideração que nem sempre todos têm a consciência do problema, têm a consciência que precisa de ajuda, é o primeiro passo. E nós, enquanto líderes, independente desse contexto, desse nível de consciência, nós temos que fazer a nossa parte. E como é que eu faço a minha parte, Marcélia? Me conta. 3 passos, vamos lá. Primeiro passo do nível de consciência é o seguinte, primeiro passo para ajudar de forma eficaz, de forma eficiente, é eu caminhar lado a lado. Como assim, caminhar lado a lado? Deixa eu perguntar para você aqui, ó, líder, fala a verdade, pensa aí no fundo do seu coração, responda com sinceridade para sua consciência. Você tem caminhado lado a lado com os seus professores? Você tem ali no dia a dia observado, se colocado na pele do outro, percebido as verdadeiras dificuldades, medos, anseios e angústias? Ou você apenas está aqui, ó, no pico, e daqui mesmo você quer enxergar lá e falar, tá tudo certo lá embaixo? Não, ali, ó, tá tudo certo. Você observa de que ângulo? De que ângulo que você está observando? Para você ajudar, você precisa realmente vivenciar, sentir o que o outro está sentindo, vivendo o que o outro está vivendo. E como eu faço isso? Observando as aulas, em reuniões individuais, em questionários anônimos que eu posso fazer a pesquisa e mandar para minha equipe. Que pontos que vocês acham que precisamos melhorar no seu ponto de vista? E aí? É eu ouvir o outro. É a primeira forma eficaz de ajudar o seu professor. É ouvindo, percebendo e lendo as entrelinhas. Olha só, ler as entrelinhas. As entrelinhas, elas dizem muito mais do que as próprias palavras. As entrelinhas dizem muito mais que as próprias palavras. Elas carregam sentimentos, emoções, vivência, realidade ali por detrás. Então, ler nas entrelinhas vai te dar subsídio para você realmente entender e compreender o que precisa ser feito para ajudar o seu profissional. Porque às vezes nós, enquanto coordenadores, achamos o seguinte: bom, eu já sei, eu vou trazer uma palestra motivacional, mas será que é isso que o meu professor precisa agora? E como é que eu vou saber se é ou não? Vivenciando, observando, perguntando, lendo as entrelinhas. Primeiro passo para ajudar de forma assertiva é eu conhecer o meu professor, na sua essência, na sua vivência. Respeitar a sua experiência e seus conhecimentos. Reconhecer e respeitar as suas limitações, crenças e dificuldades. E não sair julgando. E não bater no martelo. Meu pai dizia assim, ó, vocês andam com o kit martelo, só mulher aqui em casa, né, nós somos em 4, vocês andam com o kit martelo, não pode ver que já quer prego e martelo para julgar e pregar o outro. E aí, a gente tá andando com kit martelo e prega o tempo todo na equipe? Será? Reflita, não é? Segundo passo para você ajudar, então, de forma muito eficiente o seu profissional, é ter clareza. Hoje de manhã eu compartilhei umas mensagens lá no Telegram. Inclusive, se você não faz parte do Telegram, tá perdendo, hein? O link tá lá na bio. A gente entrega conteúdos diários lá. Quem tá lá no Telegram, está aqui agora, coloca aí eu pra gente saber. E aí lá no Telegram, hoje de manhã, eu compartilhei a seguinte mensagem: clareza traz segurança. E a falta de clareza traz medo, insegurança e paralisa a sua equipe. Está claro para os seus profissionais o que é esperado da gestão? Eu não estou falando das tarefas triviais, não. Eu estou falando do profissional. O que é que você espera desse profissional? Está claro para ele? Ele sabe disso? Reflita aí, se não está, crie estratégias para trazer clareza do que é esperado. Alinhe as expectativas.
Clareza no sentido de que a sua equipe de docentes, ela está ciente do plano que é, do projeto pedagógico, da proposta. Ah, aí no Telegram, legal. A sua equipe de docentes está ciente da proposta, do objetivo das suas aulas desse bimestre? Qual é o objetivo principal? Ah, mas você sabe lá que o objetivo da BNCC, eu estou falando do colégio, objetivo maior. Qual é a essência? Tá claro para sua equipe? Tá claro para você, coordenador? Ó, exercício, se não tá claro, alinha com o diretor, alinha com o gestor, procura os documentos do colégio, tá? Eu preciso ter clareza das regras do jogo. Quando eu tenho clareza das regras do jogo, eu me sinto mais confiante e eu sei para onde ir. Tá claro, então, para onde está indo? A sua equipe deve caminhar? Tá claro para os professores qual é o objetivo? Ou não? Tá subsentende? Será? A gente já falou para vocês sobre que o óbvio precisa ser dito também. Porque às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Eu tenho que ter clareza no que eu preciso fazer. Tá claro para mim qual é a minha meta da semana, do meu bimestre? Hoje, tá claro o que eu preciso fazer para alcançar as minhas metas? Para levar os meus alunos a esse objetivo? Está claro? Pois é. Muitas vezes a falta de clareza paralisa as pessoas. E a falta de clareza traz insegurança, traz discórdia, traz fofoca, traz a desunião da sua equipe. Uma forma de você deixar isso muito claro, e eu compartilhar no Telegram, e a gente veio falando essa semana para vocês, são 3 documentos essenciais, independente do contexto. Gente, online, presencial. O primeiro deles é o manual de conduta. Tem um manual de conduta aí no seu colégio? Beleza, coloca aí. Eu tenho. Coloca aí. Manual de conduta, tá? O manual, ele vai trazer as orientações claras, as regras do jogo para o meu professor. E aí? Ele sabe qual é a organização, como ele deve criar a avaliação, ele sabe como ele deve entregar o planejamento, e esse manual de conduta e postura no mundo virtual, tá claro para ele? Entende? Que quando eu tenho as regras do jogo documentada, eu tenho evidências do que precisa ser feito e eu consigo ajudar o meu professor, até porque provavelmente quando eu tenho um documento como esse, o manual de conduta, as regras estão ali. E tudo que vai desviando do manual de conduta, eu falo, opa, página 24, o manual de conduta diz X, Y, Z. E aí? Percebe que quando eu tenho as regras, eu diminuo muito, eu minimizo muito a insatisfação, os pequenos problemas? Segundo documento importante, além do manual de conduta, um guia de orientação para as famílias ajudarem os filhos em casa. Mas o que isso vai implicar? Vocês não têm problemas com os pais aí no colégio de vocês, não? Não? Se tiver, ótimo. Tem algum problema aí? Pai interferindo na aula, pai entregando lição atrasada, ou não sabendo como ajudar o próprio filho. Acontece isso? Bom, mas e se o pai ele tem um guia de orientação, regras claras e bem definidas? Regras claras e bem definidas para as famílias. Como esse pai pode ajudar o filho em casa? É um segundo documento primordial. E junto com ele vem um terceiro, o guia de orientação para os alunos. Os alunos sabem como eles estão sendo avaliados? Para que eles também deem valor ao ensino? Para que eles possam compreender? Porque senão fala assim, nem vai repetir mesmo, porque... mas nem tá avaliando mesmo, porque a aula é online, mas não sei o quê. E aí? Tá claro para os seus alunos? Então a clareza, gente, ela é algo primordial para que eu possa de verdade ajudar o meu professor, porque quando eu tenho clareza através desses documentos, eu diminuo a problemática, eu diminuo os problemas, eu diminuo a conversa. Esses 3 documentos nós vamos ensinar sábado agora, tá? Dia 10 de abril, no nosso workshop ao vivo pelo Google Meet, para a comunidade Ouro, comunidade Midas. Se você quiser fazer parte, ter acesso a esse workshop, aprender como personalizar esses documentos aí na sua realidade, ter acesso a mais de 7 cursos gravados que já estão disponíveis no portal da Hotmart, vem para a comunidade, é R$50 o valor. O que é R$50 para você fazer parte de um workshop ao vivo, que vai ensinar 3 documentos que vai diminuir os problemas e ainda há mais de 7 cursos gravados e a interação na comunidade. Tá? O link está lá na bio, Comunidade Midas. O evento agora é sábado agora. Então, esses 3 documentos, eles fazem parte de você ajudar o professor. Porque quando eu sei as regras do jogo, eu entendo, eu me sinto segura e eu sei onde buscar a ajuda. Foi o segundo passo que eu dei, foi para vocês. E o terceiro passo, então, é sentar ali com o professor, é o tete a tete.
é a reunião individual, para eu coletar as informações, para que eu observe o que ele precisa aprender, para que eu possa capacitá-lo. E aí não tem jeito. Vocês já sabem que coordenadores têm um papel primordial na formação do professor. Essa é uma das maiores responsabilidades e tarefas de um líder ouro, formar a sua equipe. E eu já falei para vocês, ninguém precisa saber tudo, nem eu e nem vocês. Aliás, aquele que diz saber tudo é o que menos sabe, não é? Então, coordenador, não se sinta pressionado, mas eu não sei como eu vou formar minha equipe se nem eu estou entendendo da tecnologia, eu entendo menos ainda, porque eu não sou dessa geração. Tudo bem, você não precisa saber tudo, mas você tem a obrigação de buscar conhecimento ou para você se aprimorar e formar os seus professores ou trazer alguém que possa capacitá-los. Mas não é qualquer reunião de formação, é a reunião que atenda uma necessidade do meu professor, uma dificuldade ou um desejo. Imagine você lá sendo professor, nessa nova era, de tantos desafios, de tantas mudanças, né? As mudanças acontecem todo dia, praticamente, não é? Uma hora vai, outra não é, ou vai para casa, enfim, quantas alterações em curto período. Curto período. E aí a gente fala assim, o professor é resistente, o professor não quer saber, mas já parou para pensar o porquê dessa situação? Ao invés de julgar, criticar ou apontar? E a Anélia, ela coloca assim, aqui nos comentários, caminhar lado a lado com os professores, ter clareza, reunião individual com cada professor. Perfeito, Nélia, obrigada. São 3 formas de vocês ajudarem os professores de forma eficaz. E esse caminhar lado a lado é ler as entrelinhas, é entender mais o que as próprias palavras estão dizendo. Porque quando eu tenho isso em mente, e o professor vem com agressividade, fala, não vou fazer, esse projeto é horroroso, não vai dar certo. Automaticamente a nossa defesa fala, vai fazer, pronto, acabou, né? A vontade de falar é essa. Mas aí, quando eu entendo esse outro lado, por quê, professor? Por quê? Já testou? Vamos testar por um período? Tá faltando o quê? Eu acho que eu não vou conseguir. Então é treino? Vamos treinar? Quem aqui na equipe pode ajudar esse profissional? Entende? Gente, liderar com sutileza é compreender a dor, a dificuldade e o desejo do seu professor. Liderar com sutileza não é você saber tudo, mas é você ser humano por detrás da sua liderança, por detrás do seu cargo. É buscar quem possa dar suporte para o professor quando você não pode ser esse suporte, mas não é deixá-los sozinhos na trincheira. Não é deixá-los caminhar na dificuldade e na escuridão, tropeçando nos desafios e falando, é a sua função e não é a minha. Não. Liderar com sutileza é eu caminhar lado a lado, compreender as dificuldades, dúvidas e necessidades, dar o suporte necessário quando eu tenho para dar e quando eu não tenho, eu busco quem possa. Vem com a gente sábado agora, esses 3 documentos, manual de conduta do professor, um guia de orientação para as famílias. Como é que o pai ajuda o filho em casa? A gente fala tanto que os pais interferem na aula, mas qual o pai que quer ver o filho errando na frente de todo mundo? O pai quer fazer o que o filho acerte. Mas você já explicou para ele como ele vai fazer? A gente vai ensinar esse documento. Seu professor sabe o que é esperado dele, não das tarefas triviais que ele foi ali formado. Ele sabe? Sábado a gente vai explicar para vocês. Espero vocês aí na comunidade Midas. O link tá lá na bio, tá bom? Michele, obrigada pelo seu comentário. Como é maravilhoso ter vocês no meu lado a lado com vocês, tá? Lado a lado. Porque assim, é uma conexão network. A minha vivência, a minha experiência contribui com a da Michele, com a da Ana, não é? Com o Causo que entrou aqui, não sei como é pronunciar o seu nome. Isso, adoro as dicas, legal. Orientar com sutileza é caminhar lado a lado, observar o que os ouvidos não ouvem, ver o que os olhos não veem, sentir o que às vezes a gente não sente, se a gente não estiver lado a lado. Se a gente não tirar a crença de que o professor, ele não quer aprender, o professor não quer trabalhar, o professor... Vamos parar de generalizar? É muita gente, todo mundo é muita gente. Vamos parar de falar esse negócio. Eles não querem saber. Eles quem? Todos da sua equipe? Você tem 20 professores, todos eles não querem saber, tem certeza? Todo mundo é muita gente, hein? Vamos parar com essa crença, que eu também já tive um dia, quando iniciei na minha carreira de coordenação.
O professor não quer saber, não quer aprender, não quer fazer. Por que ele não quer saber, aprender ou fazer? Que tal, ao invés de apontar não quer fazer, não quer aprender, não quer saber, entender por que ele não quer fazer? Por que ele não quer aprender? Será mesmo isso? Fica a reflexão para vocês. Obrigado por estar aqui. Um ótimo dia para todos.